Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem reforço pro ataque. O Corinthians se mexendo no mercado da bola, mais um zagueiro pode sair. E tem dúvidas no time aí pra encarar o Bragantino nessa quinta-feira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Nem deu tempo da gente falar, né, mas o Kaká tem o interesse do Atlético Paranaense e o Félix Torres tá encaminhando, né? A gente já falou sobre isso, tá indo realmente pro Internacional. Cara, se o Corinthians conseguir, Marcelo Paz, onde você tava? Se o Corinthians conseguir... e quando a gente fala sobre isso, não tem a ver com né, a pessoa, né? É o profissional, cara. São dois zagueiros que não comportam mais a necessidade do Corinthians, não representaram, não, sabe? Não conseguiram performar diante de um nível aceitável. Então, se você conseguir viabilizar negócios, porque o Corinthians não pagou barato por eles, né? Vocês sabem? Mais de 40 milhões no Félix, mais de 20 milhões no Kaká. E assim, caras que não estão jogando, não vão jogar, em algum momento foram alternativas na lateral direita. E aí, é aquela história, se tá no elenco, em algum momento vai jogar, né? E pode comprometer. Então, mais importante do que os reforços, as contratações, e elas continuam acontecendo, é você dar uma limpada, né? É pensar, não, cara, isso aqui, deixa eu administrar melhor, esse salário aqui não tá comportando, esse cara aqui não me rende, porque aí se torna caro, né? Quando você tem jogadores assim dentro do teu elenco, eles são caros. O Atlético Paranaense tem um interesse, demonstrou um interesse, mas não fez uma proposta oficial ainda. O Corinthians aguarda essa proposta e, obviamente, vai facilitar qualquer tipo de liberação, de repente até pagando parte do salário. Ele estava no Atlético antes de ir para o Corinthians, emprestado pelo Tokushima Vortis do Japão. E aí o Corinthians consegue um empréstimo, repassar esse empréstimo, né, que era do Atlético para o Corinthians, só que aí com uma opção de compra que foi muito mal feita na época, né? Ele precisava bater uma meta muito simples de jogos e o Corinthians teve que pagar mais de 20 milhões para adquirir os direitos dele. Então, tomara que o Corinthians consiga colocá-lo nessa negociação, o Kaká, no Atlético Paranaense, onde ele já esteve em 2023. Gente, eu já vou falar do que vocês querem falar, porque tem atacante chegando. Antes disso, o Hugo Souza, ele não treinou nessa terça-feira na reapresentação por uma virose. E, cara, ar-condicionado, né, Hugo? Sei lá, né? Ou pegou o vírus aí, né? Eu realmente não sei. Mas essa época é dose, né? A gente acaba acometido aí por algumas situações. E aí, se ele não jogar, o Felipe Longo joga, né, na quinta-feira contra o Bragantino fora de casa, não tem problema nenhum. Outras novidades, né? O José Martínez segue, entre aspas, preso na Venezuela, né? Não conseguiu obter o seu documento, né, do passaporte para poder voltar. E o Memphis, cara, não trabalhou com bola ainda esse ano. O Memphis, ele além do reequilíbrio muscular que ele precisou fazer, porque ele jogou no sacrifício no final da temporada passada e tal, ele ainda tá com um edema ósseo que ele tá tratando ali e tudo mais, e por isso, obviamente, ele tá fora. O Yuri, ele já tinha chegado na sexta-feira da Itália para resolver lá a questão particular dele da cidadania. E aí, como ele não tinha tido nenhum treinamento, ou um treinamento ali na sexta-feira, para o jogo no domingo, ele não foi relacionado para a partida de estreia contra a Ponte Preta. Agora não, agora ele já participou de uma sequência de atividades e pode estar à disposição do Dorival Júnior. O Ranieri também já está trabalhando normalmente, também é outro que pode aparecer. Ele, né, ficou mais uns dias ali, fazendo mais um trabalho de carga, aquela coisa toda, então agora vai estar liberado também pelo Dorival. O Gabriel Paulista entrou no bid e está à disposição. A gente já falou aqui que na entrevista dele, ele disse que estava jogando, está no meio da temporada lá, né, tá super bem fisicamente, quer jogar o quanto antes, está ansioso e tudo mais. Claro, vai depender dele se encaixar no esquema. Ele tem também poucos treinamentos, poucas atividades com o técnico Dorival Júnior. Dentro da mescla, da necessidade daqui a pouco de preservar um ou outro zagueiro titular, o Gabriel Paulista pode acabar aparecendo, talvez não começando, ganhando alguns minutos. O Pedro Malans, o uruguaio lateral direito que rescindiu com o Peñarol, já está no Brasil para realizar exames e da mesma maneira como aconteceu com o Gabriel Paulista, se ele der tudo certo no trâmite, aí ele vai ser anunciado como jogador do Corinthians. Agora sim, veio o que interessa. Não que
as informações até aqui não interessassem, né? Mas eu sei que vocês querem saber do Caio César. Olha, muito bom jogador, hein? Habilidoso, rápido, 21 anos, do Al Hilal. Começou no Coritiba, passou pelo Vitória de Guimarães de Portugal e tá jogando lá na Arábia Saudita. Esses dias deu passe pro gol do Darwin Nunes. Já nem foi relacionado no jogo contra o Al Nassr, porque ele quer mais oportunidades, ele quer jogar. Numa temporada que começou em agosto, ele tem 14 jogos, só 6 como titular. Então ele tá querendo espaço, e aí o Corinthians se apresenta como um clube para ele voltar para o Brasil, poder desempenhar, vai ser, não sei se titular, mas assim, vai receber chances com o calendário que a gente tem. Com a característica que ele tem, é um jogador que o Corinthians não tem no elenco. O Dorival Júnior tá desesperado por esse atleta em termos de características, e o Corinthians encontrou. Jovem, 21 anos, e sem custos de direitos, né? A gente tá falando de um jogador que vem por empréstimo, ele tem contrato até junho de 2028 com o Al Hilal, mas o Al Hilal toparia liberar pagando o salário do jogador, né? Então o Corinthians vai ter que pagar o salário dele, mas não precisa despender nenhum valor para contratá-lo. Dessa maneira, o clube consegue se adequar financeiramente para trazer um cara super jovem, promissor e de beirada, velocidade, lado de campo, que é tudo que o Dorival precisa. Poxa, o Thales Magno, embora tivesse algo perto dessa característica, nunca foi o cara que o Corinthians precisou. O Romero já não era mais esse cara da velocidade, nunca foi, na verdade, do drible, da velocidade talvez, mais força. Cara, o Vitinho é um cara mais meia atacante, né? Um cara que cai mais por dentro. O Corinthians não tem esse cara do escape. O cara que pega uma bola no 1 contra 1 e pode criar uma jogada ofensiva. O Corinthians não tinha no elenco. Tentou o menino Kaique e tudo mais, né? Que também tem um pouquinho essa característica. Esse é o cara. Caio César, 21 anos, do Al Hilal. Tá tudo certo, o Corinthians avançou para contratá-lo e a gente deve ter a confirmação aí nos próximos dias. Eu gostei bastante, viu? Achei criativa. E quando a gente fala no trabalho do Marcelo Paz, eu preciso citar ele aqui todo o vídeo, né? Quando a gente fala isso, arrumar um clube pro Félix Torres, arrumar um clube pro Kaká, ver um jogador que quer voltar pro Brasil e que o clube de lá aceita liberar sem custos, e aí você paga o salário e aí você consegue, né, fazer um bem bolado aqui para reforçar o teu elenco. É um jogador, por quê? Porque o cara que tá todo mundo olhando, você não vai conseguir contratar dentro da tua reestruturação financeira. Você não vai pegar o Cristiano Ronaldo, você não vai pegar o Thiago Almada. A realidade do Corinthians não é essa. Então você precisa fazer o quê? Peraí, vamos ver quem é que tá querendo voltar, o salário a gente consegue negociar aqui, beleza, então tá bom. Então esse cara tem a característica que o treinador precisa, não é um cara que, sei lá, fisicamente tem problemas, é um garoto de 21 anos, ou seja, gostei muito, tô gostando muito dos movimentos. Acho que o Corinthians está fazendo movimentos muito interessantes dentro da sua realidade e que podem agregar demais no time do Dorival Júnior. O Corinthians deve ir para mais uma temporada muito exitosa dentro de campo. Se as coisas, né, caminharem fora de campo, eu acho que dentro de campo, não sei se vai ganhar, né, gente? A gente não sabe. Pô, tem uma Libertadores pela frente, é um campeonato muito difícil, traiçoeiro, tem equipes que estão investindo aí na casa do bilhão, então é muito difícil concorrer. Mas o Corinthians na Copa do Brasil provou que consegue lutar, competir, resistir e às vezes até vencer. Era um momento conturbado e eu me recordo de uma frase sua que você me disse assim, ó, o ano vai terminar, bom, você vai ver, né? E você falou, seremos campeões. Eu confesso que era um momento assim bem complicado do Corinthians. Eu falei, o Dorival tá confiante, mas era um momento de muita pressão. Eu queria saber por que você tinha tanta convicção desse título do Corinthians na Copa do Brasil, Dorival. Primeiro que eu tenho muita certeza e convicção no trabalho que eu desenvolvo. Juntamente quando eu falo eu falo de uma comissão, não só aqueles que vieram comigo, que me acompanham já há algum tempo, mas como também aos profissionais que aqui estão dentro do Corinthians. E talvez as pessoas não saibam, não tenham ideia disso, mas o trabalho aqui é muito sério. Talvez os resultados não aconteçam da maneira como todos nós queremos. O Corinthians, mesmo com todas as dificuldades e problemas que nós tivemos no ano passado, porque se nós formos aqui enumerar, Samir, todos os momentos que nós vivemos,
tudo o que aconteceu com a equipe, eu falo desde dificuldades em contratações. Nós fomos 2 vezes apenas ao mercado, isso para uma equipe que foi montada há um ano, talvez 1 ano e meio atrás, é muito pouco, porque você precisa de algumas correções. Isso daí é uma necessidade que todos nós temos. Nós tivemos momentos aí de estarmos com 12 jogadores, 12 atletas dentro do departamento médico. Até para você explicar então, porque eu já vi o torcedor te criticar em relação a isso, Dorival, alguns. Por exemplo, por que o time não jogou bem o primeiro tempo? Por que o técnico não mexe no intervalo e mexe com 10 minutos ou 5 minutos do segundo tempo? Cada um trabalha de uma forma. Eu, particularmente, você vai me ver trocando raramente no intervalo. Por quê? Porque eu primeiro gosto de corrigir peças. Vou te dar um exemplo que está muito claro na nossa memória agora. Até porque foi no último jogo. Carrillo iniciou jogando... A final, não. Não, agora. 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 Tô com a cabeça no título ainda, desculpa. Não. Agora não. Começou jogando pelo lado direito. Lado direito. Correto? Sim. Então, a gente fala um tripé. Um volante e 2 meias. Ou como queiram, né? Sim, é o losango. No tripé. E no intervalo nós fizemos uma troca. Talvez poucos tenham percebido. Charles passou para o lado direito e o Carrillo para o lado esquerdo, centralizado. Com isso, nós ganhamos uma saída de bola um pouco mais dinâmica e uma passagem do Charles provocando sempre a última linha adversária. Nós empurramos a última linha deles um pouco mais para cima da área deles. E com isso nós proporcionamos uma troca de passes para os homens que saíam para flutuarem entre as 2 linhas de marcação. Mais ou menos isso, tá? 2 linhas de marcação, quando a gente fala, é a última linha de zagueiros, né? E a linha de volantes ou de meias, o que seja. Então, que os nossos jogadores trabalharam entre essas 2 linhas, porque nós espaçamos para que isso acontecesse. Então, nós provocamos uma saída um pouco mais distante dos 4 homens deles, que estavam iniciando a marcação quando começávamos a entrar no campo ofensivo, e com isso nós conseguimos trabalhar um pouco mais entre linhas, porque eles tinham 2 volantes que ficaram com um campo muito longo para correrem, tanto é que os 2 estavam sentindo câimbras em razão das distâncias que eles tinham que percorrer dentro da partida. Então, uma percepção que nós tivemos. A mudança ali não tinha precisou trocar atletas. Apenas posições, que é o que acontecia na maioria das vezes. Em outros momentos, você tem um jogador que é alto, que não vem bem na partida, mas ele dá muita consistência àquilo que o adversário tenha de melhor, bolas altas. Você tem que manter esse jogador jogando. Às vezes vai prender os zagueiros. Exatamente, porque você não tem um time muito alto. Eu estou dando assim suposições e possibilidades. Para colocar na cabeça que não é só a troca de atletas. A troca por si Você pode só resolver Exatamente. Uma conversa, cada um numa outra função. Porque é muito simples. Quando você vai trocar uma equipe, todos querem que você coloque todos os atacantes possíveis, os meias que estejam em condições de gol. São essas as trocas que te pedem. É natural que todo treinador queira fazer isso. Mas nem sempre você pode, porque você tem que jogar com as peças que você tenha. Então, são detalhes assim que são importantes, mas que são muito trabalhados, muito pensados, para que você erre o mínimo possível e alcance o melhor resultado com aquilo que você tem nas mãos naquele momento. Agora eu tenho uma pergunta de milhões para você. O Bidon está jogando mais adiantado. Pouca gente lembra, mas você disse isso quando você chegou ao Corinthians, que ele não era volante. E eu gosto muito do Bidon, mas acho que como volante, o Bidon como volante, o time fica um pouco mais frágil no meio campo. Só que você tem o Garro, que uma hora vai voltar. E assim, como que você vai fazer? Porque o Bidon, ele rende exatamente onde ele está jogando ali, na posição do Garro. Como é que você vai fazer para jogarem os 2 juntos? Ou você acha hoje que o Bidon já está à frente do Garro? Não, eu acho que são jogadores que jogam na mesma função, de repente, que podem jogar juntos, não necessariamente atuem ou um ou outro, não precisa disso. Se o Bidon tiver que jogar um pouquinho mais por trás, ele tem capacidade, ele tem essa condição. Sempre que você tenha um volante de contenção e 2 jogadores
que joguem com aproximação e que não tenham, talvez, a mesma condição de marcação que... Mesmo poderio de marcar, né? O poder de marcação que um jogador como o Ranieri, como Charles ou como Jean apresentam, mas são jogadores que se completam. Você tem uma forma de marcar que é individual, é o que todo mundo conhece. A marcação é individual, então eu vou acompanhar determinado jogador. Mas você marca por aproximação, você marca pela compactação. Entendeu? Hoje em dia, nosso pouca time, gente joga. por ser um time mais técnico, ele marca por compactação, ele não marca por individualizando marcações. Eu individualizo em alguns momentos em um ou outro setor, dentro de uma necessidade. Não acontecendo, o nosso time sempre fez isso. Por isso que é uma equipe que joga bem compacta, porque precisa estar compacta para poder jogar e precisa estar compacta para retomar a bola. Ou seja, você marca por aproximação, você marca por compactação. Dorival, o Matheus Pereira, você pediu ou foi o Marcelo Paes que enfim, aquela oportunidade de mercado? Eu pergunto, eu acho que você pediu, não tenho que te responder, né? Que dá a resposta para você, porque é um jogador que faz várias funções no meio campo. Eu queria saber qual a sua ideia do Matheus Pereira, onde você pretende utilizá-lo. Primeiro nós temos 10, 12 pessoas trabalhando para que nos apresentem nomes de jogadores. Hoje nós não temos disponibilidade, então nós temos que ter criatividade. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, quando o Marcelo chegou, eu falei, Marcelo, me interessa, porque eu gostei muito dos seus 2 volantes. São jogadores que para mim... Tem um outro menino lá, né? Esqueci o nome dele agora. O pessoal do chat ajuda, é o primeiro volante. Também. Não é o Pochettino, você está falando? Não, o Pochettino também é um jogador interessante, mas não é. Não foi ele, não foi o É o Pierre, lembrei. Exatamente. Perguntei a respeito dos 2. Gostei muito do Matheus quando eu vi atuando em outras partidas. Um jogador que tem um timing interessante, que tem passe na vertical, que aproxima, que tem uma boa batida. E nós vínhamos conversando a respeito. Por quê? Porque às vezes você precisa de uma peça dentre 20, 30, 40 nomes que você conversa diariamente, definiu uma peça, então você começa a jogar com outras peças. Por quê? Esse jogador pode cumprir essa função, esse jogador pode também fazer essa função. Se eu perder, então você fica fazendo exercício, se eu perder esse volante, como que eu jogaria? Esse cara jogaria com esse, com aquele, você entendeu? Então você fica fazendo que pode um exercício que ele pode alterar ao longo de uma temporada. Às vezes você fala, esse jogador não joga com aquele. E de perto você vai descobrir. Eu nunca faço isso, eu nunca defino essa condição. Eu apenas tento imaginar, pode ser que não jogue, mas pode ser que jogue. Então você tenta preencher o seu quebra-cabeça em razão daquilo que esteja acontecendo nos movimentos de mercado que o seu clube esteja fazendo. Eu sei que o nome que você gosta muito, você trabalhou com ele, é o Alan, do Flamengo. O pessoal tá falando que tá dando uma avançada, Dorival, é verdade isso? Você tem... Só fico sabendo quando tá finalizado. Por quê? Porque me questionam, estamos com esse nome preparado. Podemos fechar? Pode fechar. É assim que a gente trabalha. Fala, torcedor corintiano, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito da possibilidade aí. Da possibilidade não, né? Do fechamento aí do Caio César aí, né? Que está chegando aí do Al Hilal aí. O Timão fechou mais uma contratação e tá no mercado aí on fire aí, atrás de peças que repõem aí, peças que vão jogar, não nome de estrela, mas peças que vão jogar aí. Também tem o Alan do Flamengo, só que tá tendo um desfecho aí, que vem o que não vem, mas o Corinthians tá querendo pegar por empréstimo, o Flamengo tá fazendo jogo duro. Mas aí estamos esperando aí para ver o que vai acontecer nos próximos dias a respeito do Alan. Graças a Deus aí o Félix Torre e o Kaká também, o Atlético Paranaense está de olho no Kaká. Possa ser que sim saia, e o Félix Torre já está de saída. Então queria saber o que é que você acha dessas duas saídas aí. Eu achei maravilhoso
Agora só falta o Kaká sair. O Atlético Paranaense está de olho mesmo nele. E vamos esperar aí ele sair. Queria saber o que é que você pensa dessa saída. Foi uma boa saída. E das contratações aí que o Corinthians está fazendo, né? Tem esse Caio César aí. Vamos ver como é que ele se comporta no futebol brasileiro. Essas são as notícias aí. Todos os créditos destinados ao Chico da Silva, Samir Carvalho. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!